Ainda falando sobre o medo, a grande parte das pessoas, elas têm medo de várias coisas na vida. Mas como já falamos aqui, as pessoas têm medo de falar em público, as pessoas têm medo da morte, as pessoas têm medo do dinheiro e elas têm medo de arriscar. Mas o maior medo que nós temos acima de todos esses aí é o medo de errar. E por exemplo, uma pessoa geralmente, quando ela errou num relacionamento ou erraram com ela, ela vai ter dificuldade de lidar com outros relacionamentos. O que ela faz? Ela fecha a porta do coração para outras pessoas, porque elas começam a ver que todo mundo é igual. Só que uma das coisas impressionantes é que o medo atrai. Grave isso. O medo atrai. E uma das coisas que as pessoas não percebem é que cada palavra que você vive, cada palavra que você exerce, ela é influência do medo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Um homem na Bíblia chamado Jó, certa vez ele andando com Deus, e ele viveu uma experiência muito especial. Por quê? Porque ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, até a saúde. A única coisa que ele não perdeu, entre aspas, foi a esposa dele, que serviu como testemunha quando ele obteve todas as coisas de volta. É muito importante você entender isso. Mas a grande lição que nós aprendemos com Jó, que logo quando ele perde todas as coisas, ele começa a passar por um vislumbre na vida e começa a identificar de fato onde é que estava o erro dele. E aí então de repente algumas pessoas, alguns amigos vieram, começaram a querer acusá-lo, começaram a querer apontar para ele onde é que ele estava errando. E dentre essas palavras, Jó deixa uma palavra que está registrada lá no capítulo 3, versículo 25, quando ele diz assim: olha, o que eu temia me sobreveio. Eu quero simplesmente que você grave isso. O que eu temia me sobreveio. Quando Jó diz isso, na verdade ele está dizendo assim: olha, tudo que aconteceu comigo é porque eu tinha medo que acontecesse. Todas as coisas que acontecem com qualquer pessoa na vida é porque em algum momento ela temeu que acontecesse. O que eu quero dizer é o seguinte: se você ficou pobre, é porque você esperava que isso acontecesse. Se você ficou doente, é porque você tinha medo que isso acontecesse. Se você foi traído num casamento, num relacionamento, é porque você tinha medo que isso acontecesse. Se você viveu uma situação de insegurança hoje, financeira, ou no trabalho, e você acabou sendo despedido, estando desempregado, é porque você tinha medo que isso acontecesse. O medo é o que paralisa as pessoas. E na verdade, as pessoas têm medo de 95% de coisas que nunca vão acontecer na vida delas. E como é que o medo ele é alimentado? O medo ele é alimentado a partir dos sentimentos que você tem. E de onde que vem os sentimentos? Dos pensamentos. Então vou te dar um exemplo. Imagine que um dia você está tranquilo, está em casa, de repente você liga a sua televisão e assiste, sei lá, um seriado, uma novela, um jornal, e de repente aquilo ali traz uma imagem para você de algo que quando você fala assim, poxa vida, isso está relacionado comigo. E de repente você começa a pensar assim, olha, gente, e se isso acontecer comigo? E se fosse comigo, como é que seria? De repente você desliga, você sai dali, mas a sua mente continua alimentando aquilo. E aí quando você assusta, aquilo que era apenas um pensamento passou a ser um sentimento. E de repente quando você começa a sentir aquilo, você começa a viver aquilo de uma forma muito intensa, muito forte. E você precisa entender que se você não cortar isso pela raiz, você simplesmente vai deixar isso acontecer. A maioria das pessoas que estão doentes é porque em algum momento alguém disse para elas sobre uma doença, elas entenderam que aquilo era para elas e elas hoje estão doentes. Tudo que acontece na sua vida de forma positiva ou forma negativa é um retrocesso daquilo que você pensou e sentiu um dia. Se você simplesmente dissesse no começo, quando você recebeu uma notícia, olha, isso não é para mim, eu não vou viver isso, isso não é para mim, isso não tem que ser na minha vida, isso não faz parte de mim. Se você fizesse isso, todas as coisas seriam diferentes, você teria outros resultados, porque uma das coisas que as pessoas muitas vezes não compreendem, a razão de tudo na vida é aquilo que você recebe. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa chegar e disser para você assim, olha, você é feio, você é feia, olha, dizer para você uma coisa é um ponto, mas quando você simplesmente pega e recebe aquilo e diz, realmente, eu sou feio, eu sou feia. Quando você diz isso, você simplesmente está o quê? Recebendo aquilo na sua alma.
E quando você recebe isso, você passa a acreditar naquilo. E tudo que você acredita se torna realidade. Todos os resultados da sua vida, entenda uma coisa. Muitas pessoas às vezes adoecem. Gente, o mundo está adoecendo, sim. Mas você sabia que 95% das pessoas são assim? Pessoas que recebem uma informação na mente e simplesmente pegam e vivem, tomam aquilo como resultado da vida delas? Vou te dar um exemplo. A grande questão é quando existe uma pessoa que é uma autoridade e ela pega e te traz uma palavra, ou ela te traz uma notícia, ou ela traz um evento sobre a sua vida e você acredita naquilo com todas as suas forças. O grande exemplo que eu dou é, imagine que você vai no médico, você está bem, tranquilo e feliz. O médico pega e te dá uma notícia assim, olha, você tem 6 meses de vida. Quando o médico te fala isso, Deus livre que ele nunca diga, mas se o médico te falar isso em algum momento, a primeira coisa que vai fazer é te abalar. Não por causa da mensagem, mas por causa de quem está falando. Porque ele é uma autoridade. Se um repórter de televisão chega para você e fala assim, olha, vai chover e vai destruir a cidade. Você já fica preocupado, fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que a gente vai fazer? Por quê? Porque quem está passando ali de alguma maneira está transferindo como se fosse autoridade sobre a sua vida. O que eu quero dizer é que você não depende de notícias nem de palavras de pessoas. Você depende de apenas acreditar naquilo que é melhor para você. Se alimente das melhores notícias, se alimente das melhores coisas da vida. Você nunca está perdendo por fazer isso. Pelo contrário, quando você dá notícia e vazão para as coisas ruins e negativas da sua vida, elas vão predominar sobre a sua vida. Não se deixe alimentar por notícias ruins, por más notícias. As más notícias, elas corrompem os bons costumes. Elas quebram o paradigma da melhor essência da sua vida. Você não tem que morrer doente, você não tem que viver uma vida em miséria, você não tem que viver essa vida escassa, você não tem que viver um relacionamento quebrado, você não tem que viver nada disso porque alguém disse e você acreditou. Agora, como quebrar e mudar isso? Você quebra e muda isso através das palavras. Por isso que eu digo, use a Bíblia como uma ferramenta que vai gerar vida através da vida de Deus para a sua vida. Não se permita viver o melhor tempo que Deus tem para você. Viva todo o tempo de melhor que Deus tem para a sua vida. E aí eu digo para você uma coisa. Tudo aquilo que você vive é a essência daquilo que você crê. Grave isso. Tudo aquilo que você vive é a essência do que você acredita. Se você acredita numa coisa, ela se tornará realidade na sua vida. Cuidado com o que você crê, porque vai se tornar realidade sobre a sua vida. Ok? Que isso faça todo sentido para a sua vida hoje, tá bom? Esse é o nosso vídeo, te espero no próximo. Um grande abraço.